Salve, salve galera! Bom, hoje passando aqui para falar de uma coisa que muita gente tem medo de usar: o lápis carvão. Carvão. Cara, mas o carvão ele mancha, ele borra. Esse que é o grande barato. É você sabendo trabalhar com carvão, você desenvolve vários projetos, né, séries diferenciadas, onde você pode trabalhar com a sombra e luz no PB, né, tudo envolvendo carvão. E o carvão ele é muito bacana quando você começa a ter essa identificação com ele de proatividade. Quando eu falo da proatividade, eu estou falando de você dominar o material, e quanto mais você risca, mais você quer fazer, mais você quer exercitar, né? Eu vou começar a fazer um trabalho agora bem tranquilo e para mostrar para vocês uma coisa bem rápida, como isso pode fazer a diferença em vários trabalhos, tá? Eu já usei carvão para desenvolvimento de embalagem, já usei carvão para desenvolvimento de projetos gráficos maravilhosos aí, catálogos, folhetos. E hoje eu vejo que a gente fica muito preso ao processo tecnológico, né? E quando eu falo da rabiscaria, tanto os nossos cursos como os nossos trabalhos são desenvolvidos com diferenciais. O nome já diz, rabiscaria. Então, o ato de rabiscar, às vezes, é você fazer algo bem espontâneo, bem solto, e apresentar isso de forma natural, mesmo que depois você leve para uma base tecnológica, para uma caixa de ferramenta, tipo Photoshop, Illustrator, que você leve com uma situação tranquila, que você possa usufruir, né, desse trabalho. Então vamos lá, eu vou fazer um trabalho aqui, um esboço, né? Depois desse esboço eu vou ir trabalhando ele passo a passo para vocês verem um grande finale. E uma coisa agora bem rapidinha, tá? A luva, tem gente que suja a mão, então a luva ela te dá uma proatividade, é uma luva de borracha, né? Látex que você acha em qualquer farmácia aí, mas é apenas para não sujar a mão, tá bom? Carvão vegetal, né? Mas aquele carvão de churrasqueira também, se você conseguir pegar uns tamanhos que a ponta esteja menor, também dá para fazer umas coisas bem legais. E testando, acho que a arte é isso, é você testar e usar o que você achar de mais interessante. Vamos lá, galera? Vamos começar a fazer esse trabalho? Bom, aqui, papel, cavalete, e aí eu vou dar uma sumida aqui porque eu vou botar a câmera na posição onde vocês vão identificar melhor, tá bom? Aqui a gente vai, ó, fazendo o trabalho bem rápido, né? Tem necessidade de ser devagar. Agora é o risco, é o esboço, né? Então, fazendo esse esboço aqui, eu vou moldando, vamos dizer assim, o que vai ser a arte, né? E é aquela coisa, se você não tem a desenvoltura do desenho, pode pegar uma referência e ir trabalhando isso, né, com uma referência até você ir pegando a manha, né, a desenvoltura de fazer o que tem que fazer. De forma bem rápida, eu vou marcando o que eu quero fazer, sem pressa. Vou determinando alguns lugares que vai ter sombras, né? Vem aqui, ó. E o grande barato é esse, ó, é ir fazendo
bem devagar aqui. Trabalhando as marcações. Aqui eu vou fazer um rosto, né, como se fosse uma escultura, então ele vai ter umas rachaduras, umas coisas mais rústicas aqui. Mas é bem bacana isso aqui, porque vai fazendo, ó. Com carvão. Tem algumas lapiseiras que comportam, né, essa história. Você pôr o carvão dentro dela. Eu particularmente tenho essa lapiseira, mas prefiro às vezes usar e sentir a textura mesmo, né? Hoje, embora esteja com a luva para demonstrar, mas sempre bom se sentir a textura do material e ó. E é bem bacana porque você vai determinando algumas situações, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o grande barato, tá vendo? Vou marcando aqui, ó. Que vão ser rachaduras. Né? E vou fazendo a situação aqui. É bem interessante lembrar que esse carvão é o mesmo que se usa para riscar a tela, né? Então, isso aqui acaba sendo até um exercício para quem gosta de pintar a tela, né? Usar como base para riscar suas telas e fazer o que tem que fazer, né? Então, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui já fiz isso aqui. Aí o que eu faço, ó? Eu com a luva, ó, dou uma desmanchada para sujar bem, ó. A intenção é essa. Sujar bem para depois começarmos, ó, de novo trabalhar. Isso aqui dá para fazer também com lápis pastel, né? Que é uma outra textura, outra pegada. Mas eu gosto de usar o carvão, às vezes para testar. Quando eu quero fazer uma coisa com mais ruídos, né, eu acho que o carvão ele me dá a textura mais rústica. Então eu prefiro. Né? Mas aqui, ó. Colocando aqui, ó. E como é que acontece isso aqui, ó? Aí você começa a trabalhar a parte rústica mesmo, ó. E vai, ó.
Como eu disse, né? É uma estátua, então a gente vai num processo bem rústico mesmo. Aí é o que eu falei, ó, é uma técnica que você não pode esperar uma definição tipo, ó, que maravilha. Não, tem que ser uma coisa rústica, muitas vezes a sombra simulada. E eu particularmente acho que esse é o grande barato, sabe? Mão sempre leve. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fazendo bem de leve. E, ó, começa a surgir. Aqui, ó. Aí, como eu tô fazendo uma escultura, né? Então ela tem alguns rachados aqui, ó.
Feito isso aqui, ó, é o que eu chamo da primeira etapa, tá? O que acontece? Eu posso sujar ela de novo, tá? Ou simplesmente pegar aqui, ó, a base aqui, ó, e fazer, ó, acho muito louco esse barulho da, ó. E aí, ó, você tem uma arte bem suja, né? E aí aqui fora, ó, você dá uma limpada nela, ela vai ficar meia sombreada. Você vai pelas partes que você quer deixar mais, ó. Aí já não é um trabalho de fazer em tudo, tá vendo? Vai desmanchando onde você quer desmanchar. E é o que eu disse, é como trabalhar com lápis pastel. A diferença é que é carvão, então ele cria uma resistência, né? Diferente do lápis pastel que você vai espalhando e ele vai criando algumas camadas. Esse aqui, ó, você vai fazendo a textura e vai dando essa situação de desmanche aqui, ó. E ele vai dizendo para você, não é? Que eu falo para os alunos, o trabalho ele vai conversando, né? Então aqui é bem legal porque assim, se eu quiser entrar depois com uma técnica mista, por exemplo, o que eu faço? Eu pego o pincel, né? E já venho botando tinta, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu quero dar mais uma fortalecida, ó, que é a boca, ó. É legal disso aqui, né? Ele vai empastelando e aí você vai perceber que tem lugares que ele vai ficando fragilizado e não pega mais o carvão. E aí é o grande barato, né? Porque aí você vai criando as suas próprias dificuldades aqui. O que eu acho muito louco, quando a arte te traz dificuldades, é onde eu começo a entender muitas vezes o material, né? Ó, tá vendo? Já vai ficando uma coisa bem rústica, que era o que eu pretendia, né? Até para não alongar muito o vídeo. Ah, mas você queria fazer uma coisa rústica? Sim, sim, uma coisa rústica. É para entender, né, para quem está assistindo aí, entender que a coisa é rústica, mas ela traz uma concepção muito legal de arte, que hoje, né, isso aqui foi uma técnica que muitas vezes se usou na década de 80, 90, para se fazer bons trabalhos, inclusive, né? E infelizmente hoje a galera se limita a essas pesquisas ou até aprender, né, um pouquinho mais. Mas aqui a rabiscaria, a gente carrega isso, né, e é uma coisa que nós gostamos, né, de estar fazendo. Então é bem legal isso aqui, né? Que amor. Vendo? E a própria falha, né, que eu costumo dizer do carvão, faz o trabalho ganhar um peso, né?
Isso é muito legal. Ó, quebrou. Devido à força que eu pus aqui. Como eu disse, é um exercício bacana para quem quer começar a fazer alguma coisa, porque ó, que eu vou fazendo aqui, ó, tá vendo? Uma arte bem suja, mas é isso, para a primeira fase, ó, é uma coisa que fica bem legal. Vou mostrar aqui para vocês de frente, ó. Fica suja, mas ó, é um exercício, tá? É um exercício que dá para fazer muita coisa. Essa obra eu vou continuar, tá? Ela vai ser continuada e eu vou postando para vocês o resultado. Então quem curtiu aí pode visitar o nosso site www.rabiscariastudio.com.br ou as nossas redes, né? @rabiscariastudio, e curtir lá, dar um like, dar um sininho lá pra gente ficar antenado aí com as situações, que tem muita coisa legal que a gente posta aqui na Rabiscaria, beleza? Valeu por acompanhar.